Então, ó, esse novo conteúdo aqui eu quero garantir é exclusão mútua. O que é exclusão mútua? Exclusão de exclusividade, não é de excluir. Exclusão mútua por quê? Eu só quero um processo por vez acessando o recurso compartilhado do computador. Então eu só quero um processo por vez acessando a impressora, um processo por vez acessando o HD. Então sempre um processo garantindo a exclusividade entre todo mundo que quer acessar o recurso compartilhado. Então aqui a gente entra em 6 métodos, né, para obter essa exclusão mútua, esse acesso exclusivo ao recurso compartilhado. O primeiro método é desabilitar. Desabilitar o quê? Se um processo está utilizando o recurso compartilhado, ele não deixa outro processo interromper enquanto ele está usando. Então o SO não permitiria fazer isso daí. Então o que poderia acontecer? Um processo começar a usar a impressora, começar a usar o HD e nunca mais devolver. Ou seja, ele fica usando o HD para sempre porque ele está salvando alguma informação no HD e não deixa os outros processos que estão rodando no sistema operacional usar esse recurso compartilhado. Variáveis do tipo trava seria um jeito de controlar o acesso a esse recurso compartilhado usando como se fosse um valor 0 ou 1. Então, antes de acessar o recurso compartilhado, eu vejo se está travado o acesso. Ou seja, eu vou ver se está marcado 1 em algum lugar. Se está marcado 1 nessa trava, quer dizer que eu não consigo acessar, eu tenho que esperar a minha vez. Se está marcado 0, eu vou acessar e travo o acesso a esse recurso compartilhado. Isso daí acaba dando o mesmo problema do spool de impressão que eu expliquei nas últimas aulas presenciais. Um outro jeito, chaveamento obrigatório. Nesse chaveamento obrigatório, eu obrigo a usar um de cada vez. Então, como se fosse o Word quer imprimir um arquivo. Ele imprime. Depois, só o Excel pode imprimir. Não pode o Word usar o recurso compartilhado durante 2 vezes. Então, ele faz com que ocorra um de cada vez obrigatoriamente, que acaba violando aquela terceira condição lá das condições necessárias para evitar a disputa, a condição de corrida. Uma outra solução é chamada de solução de Peterson, onde antes de entrar na região crítica, ou seja, antes de um processo começar a usar o recurso compartilhado, ele avisa, vou entrar, né? Enter região, como se fosse vou entrar na região crítica. Entrou na região crítica, começa a usar o recurso compartilhado para depois ele dar um leave region, ou seja, ele falar que vai sair da região crítica. Os dois últimos métodos, o primeiro é chamado de TSL, o segundo XCHG. Esses 2 métodos são métodos mais baixo nível. Quando fala métodos mais baixo nível, quer dizer que o computador como um todo, a arquitetura do computador, o jeito que ele é organizado, que vai tentar resolver isso daí para o sistema operacional. Então são métodos que tentam resolver isso de forma mais baixo nível, ou seja, pensando na arquitetura do computador. Quando eu penso na arquitetura do computador, eu estou tentando resolver isso de forma mais rápida, porque eu não estou no nível do usuário, então eu estou no nível do computador. Esses 2 métodos tentam resolver, mas também acabam tendo suas dificuldades na hora de resolver. Esses 6 métodos, voltando lá para o começo, esses 6 métodos de obter exclusão mútua, todos têm problema. Porque é algo difícil do sistema operacional tratar. Eu não sei quando o Word que eu abrir vai precisar usar o recurso compartilhado, quando ele vai precisar salvar o arquivo em disco, ou quando ele vai precisar imprimir alguma coisa na impressora. Do mesmo jeito, se você abrir o Excel, eu não sei quando ele vai precisar salvar o arquivo ou quando ele vai precisar imprimir alguma coisa para a impressora. Então, os 6 métodos fazem proposta para a obtenção da exclusão mútua, mas também acabam gerando problemas na hora de resolver isso daí. Isso daí, nos próximos conteúdos, a gente melhora um pouquinho esses métodos, combinando característica de um ou de outro para tentar formar alguma solução que seja um pouquinho melhor. Beleza?